anos, a Inglaterra foi católica. No ano de 1509, Henrique VIII subiu ao trono. Ele desposou Catarina de Aragão, mas ela e Henrique não conseguiram gerar um herdeiro homem. Em 1527, Henrique decidiu que o casamento deveria ser desfeito. Mas o Papa se recusou a conceder uma anulação. O parlamento inglês aprovou o ato de supremacia em 1534, que declarava o rei Henrique VIII como a autoridade suprema da Igreja da Inglaterra. Alguns viram tal lei como o início do protestantismo na Inglaterra. Outros viram a Igreja Anglicana como continuação da Igreja Católica. Mas desde então, como Igreja Inglesa, com uma autoridade local, o rei. O intuito da Igreja da Inglaterra no século XVI era ser uma igreja verdadeiramente nacional. Era para ser a Igreja na Inglaterra, não uma denominação à parte, necessariamente a Igreja de todas as pessoas. De certo modo foi o desenvolvimento natural do que acontecia na Europa daquela época. Os Estados-nação estavam em formação, estavam descontentes com o poder internacional com o papado. Do século XIV em diante, na França, Itália, Alemanha, Espanha, todos os países diziam: queremos continuar católicos romanos na teologia, mas queremos o controle de nossa própria igreja. De certo modo, era tudo o que Henrique VIII queria. Para aqueles que a viam como continuação da Igreja Católica, a Igreja da Inglaterra agora se tornara um meio-termo entre o protestantismo e o catolicismo romano. O protestante Thomas Cranmer ajudou a resolver o problema marital de Henrique VIII ao propor que a questão fosse colocada não ao Papa, mas sim aos teólogos das universidades. O primeiro livro de liturgia comum, escrito em 1549 e revisado em 1552, fora em grande parte obra do protestante Thomas Cranmer. Este é o livro de 1549, o primeiro livro de liturgia comum de Cranmer. Sua importância foi que ele se inspirou muito na beleza da liturgia católica da Idade Média, mas traduzindo-a para o vernáculo para ser acessível a todo o povo. O anglicanismo sempre considerou que, apesar da importância do clero e da importância dos bispos, o verdadeiro povo de Deus são os leigos, são todos os batizados, que agora participavam totalmente do culto graças ao trabalho de Cranmer. Em 1533, Cranmer tornou-se arcebispo de Canterbury. Em 1553, o catolicismo foi restaurado na Inglaterra, quando Maria, a filha católica de Catarina, tornou-se rainha. Cranmer foi queimado na estaca junto com algumas centenas de outros hereges protestantes. Outros protestantes fugiram para a Europa continental para cidades protestantes, como Estrasburgo, Frankfurt e Genebra. Quando Maria morreu em 1558, Isabel subiu ao trono. Ela era filha de Ana Bolena, segunda esposa de Henrique VIII, e como rainha, foi virtualmente impelida por tal descendência a ficar do lado dos protestantes. A Inglaterra voltava ao protestantismo e os exilados podiam voltar para ajudar a protestantizar a Igreja Inglesa. Entre aqueles que divergiam do padrão anglicano estava um grupo chamado de puritanos. Eles surgiram em parte de uma disputa sobre o governo da Igreja. Uma das primeiras discórdias envolvia a continuação do uso de vestes ou itens usados pelos pastores nas cerimônias do culto. Um dos símbolos inconfundíveis do bispo é o báculo. O bispo é o pastor, líder do povo, e pastor significa que comanda o rebanho. A ideia do báculo como um símbolo de autoridade e de ser o pastor líder era, é claro, a de que o bispo pudesse alcançar e resgatar aqueles que precisavam ser salvos. Alguns bispos, com o passar do tempo, também salientaram que o báculo tem outra extremidade, com uma ponta afiada que, quando necessário, o bispo pode usar para espetar alguém, se for necessário.